Então hoje nós vamos começar um assunto novo. Nós vamos entrar agora nas funções oxigenadas. O elemento oxigênio será obrigatório em todas as estruturas a partir de agora. Nós vamos começar então com os ácidos carboxílicos. O que são esses ácidos? São compostos que possuem o grupo OH. Tá? Sempre nós teremos então o grupo OH em todas as estruturas, e esse grupo vai estar ligado a uma carbonila, que é isso daqui. Então, o grupo OH vai estar ligado sempre a um carbono com uma dupla ligação com oxigênio. Eles vão formar então essa estrutura aqui. Ó. Nós teremos sempre presente essa estrutura nos ácidos carboxílicos. Isso aqui a gente chama de grupo carboxílico. Tá? Então, os ácidos carboxílicos, então, são formados dessa forma. E o grupo carboxílico ainda pode ser representado com uma simples ligação, o carbono, os dois oxigênios e o H. Ou ainda, deixando essa parte aqui em linha reta, fazendo isso aqui. Ó. Então, essas são as três formas em que nós estaremos encontrando o grupo carboxílico nas estruturas. Agora a gente vai passar então para a nomenclatura. A nomenclatura então segue basicamente o padrão que a gente vem vendo aí dos conteúdos, especialmente dos hidrocarbonetos. Nós vamos seguir essa seguinte regrinha. Todo composto de ácido carboxílico vai começar com a palavrinha ácido. Depois nós teremos o nome dos radicais, caso tenha radical na estrutura. Depois o prefixo, que nada mais é do que o número de carbonos presentes na estrutura. O infixo, que é o tipo de ligação presente na estrutura, e a terminação oico. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nós temos essa estrutura aqui. A gente vai começar a numeração dos carbonos a partir do carbono do grupo carboxílico, sempre ele vai ser o número 1 e depois a gente passa numerando o restante. Pode ser que essa estrutura esteja no início aqui também da estrutura, né? O grupo carboxílico pode estar aqui no início da estrutura. Eu gosto de usar ele no final, mas ele pode apresentar aí no início da estrutura. Então vejamos aqui no primeiro exemplo, numeramos então, começamos o nome sempre com a palavrinha ácido. Então o nome vai ser ácido. Nós temos dois carbonos, não temos radicais nessa estrutura, tá? Então, portanto, pulamos a parte dos radicais para o prefixo, que é o número de carbonos. Então nós vamos ter aqui dois carbonos, por aqui embaixo. Et, né? Nós temos somente ligações simples entre os carbonos aqui da estrutura, não conta essa dupla aqui, porque o grupo aqui fica separado, tá? A gente não conta essa ligação dupla aqui para dar o nome aqui, a gente conta somente as ligações que estão entre os carbonos. Portanto, o infixo aqui vai ser ligação simples AN. Essas informações vocês podem estar consultando na tabelinha que eu já passei para vocês, já deixei aí disponível essa tabelinha, vocês podem estar utilizando. Como eu já sei de cor, então eu não preciso da tabelinha, mas se vocês precisarem, eu deixei ela também aqui na plataforma à disposição, tá? E a terminação aqui nesse caso vai ser oico. Então nós temos aqui o ácido etanóico. Os ácidos, então, dos mais conhecidos, o ácido etanóico é um dos mais conhecidos, né? Ele é o ácido que está presente no vinagre, ele é responsável, né, pelas propriedades ácidas do vinagre, e nada mais é do que uma solução aquosa de ácido etanóico. Não é ácido etanóico puro, né? A gente não pode dizer que o vinagre é ácido etanóico puro. Não, é uma solução aquosa. É ácido etanóico mais água para formar aí o vinagre. Dentre esses ácidos, nós temos, né, vários que a gente pode estar citando, como o ácido málico presente na maçã verde, a vitamina C, enfim, entre outros. Né? Passando então para o segundo exemplo aqui, de um ácido carboxílico que possui aqui ó, um radical. Então vamos ver como ficaria a nomenclatura desse ácido aí que tem um radical. Começamos a numeração então pelo carbono do grupo carboxílico, né, que é esse grupo aqui que eu deixei desta forma aqui, né? Ele já está deitadinho aqui, né? Parecido com essa forma, não mais desse jeito aqui que nós tínhamos no primeiro exemplo. Feita a numeração então dos carbonos, aqui a gente passa então o início do nome com ácido. Nesse caso agora nós temos o radical. O radical ele só tem um carbono, portanto ele é um radical metil. E ele está localizado ou ligado no carbono 3, portanto a gente começa com o número da localização dele, 3-metil. Depois a gente, não havendo mais radicais, a gente passa então para o nome da estrutura. Então essa estrutura tem 4 carbonos, portanto
but. Só ligações simples entre átomos de carbono. Vejam que aqui, ó, eu já separei, já deixei aqui circulado, destacado, porque a ligação dupla aqui não vai contar, certo? Então fica AN e a terminação é oico. Então, ácido 3-metilbutanoico é o nome dessa estrutura. O próximo exemplo aqui é uma estrutura de forma de bastão, né, ou simplificada. Então, como é que a gente vai resolver? Da mesma forma, a gente vai contar então cada extremidade e cada dobra aqui um carbono, certo? Então, essa estrutura ela possui 6 carbonos. Ela tem aqui um radical com 2 carbonos, portanto, a gente chama de etil, e aqui nós temos um radical com um carbono, que a gente denomina metil. Vamos então ao nome dessa estrutura. Começamos com a palavra ácido. Depois, o nome dos radicais. Vamos pôr aqui então o nome dos 2 radicais. O primeiro, a gente começa aqui com o metil, a gente sempre começa com o menor, o que tem menos carbonos. Localização dele, 4, metil. O etil está localizado no carbono 3, etil. E por fim, não havendo mais radicais, o nome da estrutura. Então são 6 carbonos, portanto o prefixo de 6, X. Nessa estrutura nós vamos ter então aqui uma ligação dupla, aqui no infixo. Então agora não será mais AN. Quando eu tenho uma ligação dupla, será EN. Porém, nós temos que localizar essa ligação dupla. Ela está entre o carbono 5 e o carbono 6. A gente utiliza sempre o número menor, portanto, 5-en. Agora, vamos colocar a terminação que é oico. Certo? Então, o nome desse composto fica ácido de 4-metil, 3-etil, X, 5-enoico. Certo? Então tá aí o nome desse composto. Então os ácidos carboxílicos são bem parecidos com os hidrocarbonetos. A única coisa que acrescenta aqui é a palavrinha ácido e nós temos aqui a terminação oico. Antes nós terminávamos apenas com a letra O, agora a gente termina com oico aí, o nome dessas estruturas. E por fim, eu trago aqui um último exemplo. Eu tenho o nome do ácido aqui e a partir do nome eu consigo montar a estrutura. Como que eu faço para montar? Eu começo sempre aqui, ó. Eu começo sempre no prefixo. O prefixo nada mais é do que o número de carbonos presentes na estrutura. Então o que eu vou fazer aqui? Pente é o número de 5. Deixa eu pegar aqui. Não, aqui o vermelho mesmo. Então pente é o número de 5. Vamos lá. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que é um ácido pela terminação oico, então já vou colocar aqui, ó, a função do ácido. Agora o que eu tenho que ver? Isso aqui, ó, o AN. O AN significa que eu vou ter que tipo de infixo na minha estrutura? Exatamente, somente ligações simples. Então eu já posso colocar aqui, ó, ligações simples na minha estrutura. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho um metil, um radical metil. Esse radical metil significa que ele vai ter quantos carbonos? Apenas um. Localizado no carbono 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então vou pôr aqui para baixo um radical metil, que só tem um carbono. Então ele já recebe 3 Hs. Certo? O ácido aqui a gente não utiliza, ou é a função que está aqui, né? Então não preciso fazer nada com ele. Agora é só completar a valência. O primeiro são 3 Hs, com mais uma ligação simples, fecha as 4. Esse carbono ele tem 2 ligações, portanto ele vai receber 2 Hs. Aqui ele tem 3, então ele recebe só um H. Aqui tem 2 ligações, recebe mais 2. Então fechou aí a construção da minha estrutura de um ácido carboxílico. Então a partir do nome eu monto dessa forma aí a estrutura de um ácido carboxílico. Ok? Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida com relação a este conteúdo aqui, podem entrar em contato, manda um áudio lá no WhatsApp, me chama, diz, ó, professor, eu não entendi tal parte, eu não entendi como que faz aqui o nome dos radicais, eu não entendi por que tem a palavra ácido no início, eu não entendi, professor, como é que monta essas estruturas, por que aqui tem 3 Hs, aqui tem 2, manda essas dúvidas lá que eu respondo para vocês, ajudo vocês a responderem, a resolverem o exercício, tá? Essa é a primeira parte, nós vamos juntar com mais uma segunda parte da semana que vem, para depois fazermos aí um trabalhinho valendo nota, nossa avaliação aí desse conteúdo, tá bom?